Todo mundo conhece o lendário Warren Buffett como o gênio dos investimentos, certo? Com certeza. O Mago de Omaha. Aham. Aquele senhor simpático que sabe exatamente quais ações escolher, quando comprar e como multiplicar bilhões. Mas quase ninguém fala sobre um outro lado. Um lado que é talvez ainda mais fascinante. Exato. O Buffett gestor. O homem que supervisiona, direta e indiretamente, uma força de trabalho de mais de 233 mil funcionários. É muita gente. É uma cidade inteira. Estamos falando de alguém que coordena 88 CEOs de empresas completamente diferentes. De fabricantes de tintas até gigantes de seguros. E é exatamente essa faceta oculta que vamos desempacotar no nosso mergulho profundo de hoje. E o que realmente muda a perspectiva logo de cara, sabe, é olhar para a matemática dessa gestão. Os números não mentem. Não mesmo. Se pegarmos o histórico administrativo na Berkshire Hathaway, ou seja, a taxa de crescimento anual composto da receita operacional da empresa, o número chega a 21,39%. Nossa, e o detalhe irônico disso tudo? O detalhe é que esse desempenho superou até mesmo o lendário histórico de investimentos dele no mesmo período. Que já era um absurdo de alto. Sim, que ficou na casa dos 19,78%. Em outras palavras, a habilidade de administrar negócios e pessoas gerou retornos ainda maiores do que a habilidade de escolher ações. É um dado que muda completamente a forma como vemos a carreira dele. E o nosso objetivo nesta investigação de hoje, focada nos princípios práticos do livro Faça como Warren Buffett, é extrair exatamente como ele faz isso. Sim, o material da Mary Buffett e do David Clark é muito rico. A nossa missão aqui é transformar essa sabedoria sobre liderança, escolha de carreira e motivação humana em um atalho prático. Sem precisar recorrer àqueles jargões corporativos intermináveis que não dizem absolutamente nada, né? Exatamente. Até porque a abordagem dele tem uma influência fortíssima de Dale Carnegie, o que torna tudo muito voltado para as relações humanas. E a primeira grande lição que salta aos olhos nessa análise é a importância brutal de escolher onde investir o próprio tempo e talento. Sem dúvida. O conceito central aqui é a economia da empresa perfeita. O sucesso de uma carreira não depende apenas do talento individual. Depende imensamente de estar no barco certo. A lógica é fria, mas implacável. Um mau gestor ou um profissional mediano trabalhando em uma empresa que possui uma economia excelente pode até parecer um gênio. Tudo flui, né? O dinheiro entra, os erros são perdoados pela margem de lucro. Isso. Por outro lado, um gestor brilhante, alguém extremamente dedicado, que trabalha em uma empresa com economia precária, vai passar a vida apagando incêndios e provavelmente afundar junto com ela. Independentemente do esforço que a pessoa faça. É a velha diferença entre remar a favor da correnteza ou contra um tsunami. Analogia perfeita. A questão que fica para quem nos ouve e está planejando os próximos passos da carreira é: como identificar esse barco certo? O que define essas superempresas que garantem um ambiente onde o esforço realmente se converte em crescimento? A chave é procurar o que é chamado de vantagem competitiva duradoura. Basicamente, são negócios que criaram um monopólio mental na cabeça do consumidor. Monopólio mental. Gostei desse termo. É isso mesmo. E elas se dividem em 3 categorias muito claras. A primeira é aquela empresa que vende um único produto que nunca muda. Tipo a Coca-Cola? A Coca-Cola, a cerveja Budweiser, grandes marcas de consumo. Elas não precisam reinventar a roda todo ano. A segunda categoria envolve prestadoras de um serviço institucional essencial. Como empresas de processamento de impostos ou contabilidade pesada. Exato, serviços que o cliente não tem como simplesmente deixar de usar. E a terceira engloba os compradores e vendedores de baixo custo. Negócios focados em um volume de vendas extremo, como o Walmart. Para visualizar melhor o impacto disso na vida de um funcionário, de uma pessoa comum trabalhando lá, vamos aprofundar a analogia da primeira categoria. A Coca-Cola é um exemplo clássico. Como o produto é essencialmente uma mistura de xarope e água gaseificada que não muda, a empresa não precisa gastar bilhões anualmente. Zero necessidades de pesquisa e desenvolvimento complexo. Nem de reequipamento de fábricas ou testes de novos designs automobilísticos, por exemplo.
O resultado direto disso é uma margem de lucro bruto altíssima. Na casa dos 60%? 60%. E o que acontece com todo esse dinheiro que sobra no final do dia? Ele pode ser reinvestido para dominar ainda mais o mercado e, crucialmente para quem trabalha lá, ser usado para pagar bônus generosos, atrair mais talentos e garantir estabilidade. O contraste com uma montadora como a General Motors deixa isso ainda mais evidente. A GM opera em um mercado sangrento. Sangrento é a palavra certa. Eles precisam gastar fortunas astronômicas projetando novos carros constantemente, atualizando o maquinário robótico, negociando com sindicatos pesados e lidando com recalls. Tudo isso apenas para não perder espaço para a Toyota ou a Ford. É um jogo exaustivo e caríssimo. E isso espreme a margem de lucro bruto, né? Espreme para algo em torno de 21%. Sobra muito menos dinheiro no caixa. Então, para um profissional avaliando propostas de emprego, a pergunta é: onde haverá mais espaço para aumentos salariais? Onde haverá menos pressão por cortes de custos e um ambiente de trabalho mais próspero. Exato. Na empresa que nada em dinheiro excedente ou na que torra todo o caixa só para se manter relevante? A resposta parece óbvia quando a gente coloca dessa forma. Mas como alguém na nossa audiência, sem ser um analista financeiro de Wall Street, pode bater o olho em uma empresa e saber se ela tem essa vantagem duradoura? Tem 3 indicadores bem diretos que qualquer um pode pesquisar rapidinho. Primeiro, é preciso observar se a empresa apresenta ganhos consistentes em ascensão ao longo de um período longo. 10 anos por aí. Isso, pelo menos uma década. Ganhos erráticos que sobem em um ano e despencam no outro indicam uma economia frágil e dependente de ventos favoráveis externos. Faz sentido. Qual o segundo? O nível de endividamento. Empresas excepcionais se autofinanciam com os próprios lucros. Elas têm dívidas baixíssimas ou inexistentes. E o terceiro? Como a gente acabou de mencionar, as margens de lucro bruto precisam ser altas. Se o negócio passa nesses 3 filtros, é um lugar onde uma carreira tem muito mais chances de decolar de forma segura. E essa análise nos leva a um ponto ainda mais intrigante. Digamos que a empresa perfeita foi encontrada e adquirida pelo grupo da Berkshire. Como se administra dezenas de negócios gigantescos ao mesmo tempo? A filosofia de gestão de Warren Buffett aqui é radicalmente diferente do modelo microgerenciador que vemos por aí nas corporações. Ele adota a delegação extrema. Quase uma abdicação do controle diário, pelo que eu li. Exatamente isso. A regra imposta aos CEOs dele é clara e um pouco assustadora para quem está acostumado com a hierarquia rígida. Eles simplesmente não devem pedir aprovação. Uau! Zero microgerenciamento? Zero. Se um diretor liga para discutir a compra de novos jatos corporativos, a resposta costuma ser um simples: a decisão é sua. Você é pago para decidir. Ele procura líderes independentes, não burocratas que precisam de carimbo para tudo. E essa autonomia total levanta um dilema gerencial clássico. Se o líder máximo não interfere no dia a dia, o que acontece quando uma empresa do grupo começa a dar prejuízo grave? A abordagem para lidar com crises é muito bem ilustrada pela história da Dempster Mill. Sim, a fabricante de equipamentos de irrigação. Eles estavam à beira da falência devido à má gestão, mesmo após algumas trocas na diretoria. A situação estava tão crítica que foi necessário pedir ajuda ao sócio, o Charlie Munger. E foi aí que ele recomendou a contratação de um executivo chamado Harry Bottle. O que me deixa fascinado nessa história do incrível Harry Bottle é que quando ele assumiu, ele não fez nenhuma mágica financeira complexa. Não, nada disso. Ele não inventou um novo produto revolucionário, nem cortou metade da equipe de forma cruel. O que ele fez de tão genial para tirar a empresa do vermelho tão rapidamente? Ele teve a clareza de analisar a vantagem competitiva do estoque da empresa. A gestão anterior tratava todas as peças da mesma forma, aplicando um lucro padrão de cerca de 40% em cima do custo de fabricação. Uma margem única para tudo. As da Dempster, componentes vitais que os clientes de máquinas antigas não tinham como comprar em nenhum outro lugar. Ou seja, onde a empresa tinha um monopólio absoluto. Exato. Nessas peças exclusivas, ele simplesmente triplicou o preço. Triplicou de uma vez? Triplicou. Os clientes reclamaram, óbvio, mas pagaram, porque não havia alternativa no mercado.
Em contrapartida, para as peças comuns que qualquer loja de ferragens vendia na esquina, ele abaixou o preço drasticamente para ser o mais competitivo da região. Essa simples mudança na estratégia de precificação baseada em entender o poder do monopólio salvou o negócio. Uma aula de percepção de mercado em poucas semanas. O que nos mostra que a grande lição de liderança aqui é intervir e mudar a gestão apenas quando o barco estiver realmente afundando. Mas, quando for obrigatório intervir, não se deve trazer um aventureiro, e sim alguém com talento comprovado para enxergar o que os outros ignoram no dia a dia. E isso nos conecta ao critério primordial de seleção de pessoas nessa engrenagem toda: a paixão absoluta. O perfil ideal não é alguém que está na empresa para construir um currículo ou focar apenas no contra-cheque no fim do mês. A busca por pessoas genuinamente obcecadas pelo que fazem. A obsessão como motor de excelência é perfeitamente personificada na figura de Rose Blumkin, conhecida como a Senhora B. A fundadora da Nebraska Furniture Mart. Ela mesma. A história dela desafia qualquer noção moderna de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ela construiu a loja do zero e continuou trabalhando nela de forma implacável até os 104 anos de idade. 104 anos gerenciando uma loja gigante. Sim, para se ter uma ideia do nível de devoção, ela tirou férias apenas uma vez na vida inteira e voltou furiosa, odiando a experiência. Porque ela sentia que o verdadeiro lugar dela era no andar da loja. E o passatempo dela também não era nada normal. Não. O único passatempo que ela se permitiu era dirigir pelo centro da cidade à noite, depois do expediente, apenas para espionar as vitrines dos concorrentes. É um nível de foco quase assustador. E o momento mais revelador dessa história ocorre durante a venda da empresa. Ela tinha uma oferta gigantesca de 80 milhões de dólares na mesa, feita por um grupo de investidores alemães. Muito dinheiro. Sim, ela queria monetizar o trabalho da vida dela. Mas a ideia de entregar as chaves e perder o controle da loja era simplesmente insuportável. Warren Buffett percebeu essa dinâmica psicológica e fez uma jogada de mestre. Ele ofereceu comprar 90% da empresa por 40 milhões de dólares. Exatamente a metade do que os alemães ofereciam. E ela aceitou. Porque alguém em sã consciência aceitaria metade do dinheiro. Porque Buffett incluiu no contrato a única cláusula que realmente importava para ela: a garantia absoluta de que ela e a família continuariam no comando total e restrito da loja. O que ele comprou não foi apenas um conjunto de prédios e um estoque de imóveis. Ele comprou a inteligência, o talento e, acima de tudo, a obsessão inesgotável da Rose Blumkin. Ele sabia que o valor de ter uma gestora daquele calibre lutando pelo negócio como se ainda fosse 100% dela valeria muito mais no longo prazo do que qualquer desconto no preço de compra. Ela ia gerar lucros astronômicos para ele. Essa capacidade de ler profundamente o que motiva cada ser humano nos leva ao núcleo da nossa análise de hoje. Como lidar com essas personalidades fortes, manter a lealdade e extrair o melhor delas num ambiente corporativo de altíssima pressão. A pedra angular de toda a filosofia de relações humanas aplicada nessa gestão multibilionária vem de um lugar inesperado. Os ensinamentos de Dale Carnegie. O curso de oratória que ele fez aos 20 anos de idade moldou a forma como ele interage com o mundo até hoje, tornando livros como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas a verdadeira base gerencial para lidar com crises. A aplicação desses princípios psicológicos ganha contornos dramáticos quando analisamos como os erros são tratados lá dentro. Em qualquer corporação gigante, falhas catastróficas vão acontecer. É inevitável. E a história do David Sokol ilustra perfeitamente essa dinâmica, né? Sim, o Sokol era um dos principais e mais talentosos executivos do grupo. Ele liderou um projeto de exploração de zinco que se revelou um desastre absoluto. O resultado foi uma perda de 360 milhões de dólares. É uma quantia que justificaria a demissão sumária de qualquer diretor no mundo inteiro,
qualquer pessoa entraria com o escritório do chefe com a carta de demissão na mão, esperando gritos, humilhação ou até processos na justiça. Com certeza. Quando o Sokol foi reportar esse buraco financeiro imenso, qual foi a reação do outro lado da mesa? O que acontece quando se aplica a técnica de Dale Carnegie a um prejuízo de centenas de milhões? A reação foi de uma frieza emocional calculada e, ao mesmo tempo, de extrema empatia. A resposta imediata foi: todos nós cometemos erros. Uau! Só isso? Para desarmar completamente a tensão, Buffett fez questão de listar alguns dos próprios erros de investimento que cometeu no passado, que haviam custado cifras ainda maiores à empresa. Ao invés de destruir a confiança de um executivo brilhante, ele normalizou a falha como parte do jogo corporativo. E o resultado dessa abordagem contrariou o instinto punitivo tradicional do mercado. Sokol não apenas nunca mais repetiu um erro daquela natureza, como transformou a Mid-American Energy, sob seu comando, em uma verdadeira potência altamente lucrativa. Ele retribuiu a confiança com uma lealdade inabalável. Isso cristaliza a regra de ouro das relações corporativas: elogio pelo nome, crítica pela categoria. Destruir o ego de alguém em público gera ressentimento, não aprendizado. Perfeito. Em relatórios anuais lidos por milhões de pessoas, os diretores que trazem bons resultados são citados nominalmente, cobertos de glórias e elogios. Mas quando um setor inteiro da economia vai mal ou ocorre um erro sistêmico na empresa, a crítica é direcionada ao problema de forma completamente abstrata. Ninguém ia atirar 2 milhões. Ninguém. E essa maestria na influência vai muito além das portas dos escritórios. Tem um exemplo maravilhoso envolvendo o vocalista do U2, o Bono Vox. Ele procurou conselhos sobre como engajar o povo americano na luta contra a pobreza extrema na África. A orientação dada a Bono é uma verdadeira aula de psicologia de massas. O instinto natural da maioria dos ativistas é mostrar imagens terríveis e apelar para a consciência do doador. Fazer a pessoa se sentir mal por ter dinheiro enquanto outros sofrem. Exato. Mas o conselho foi exatamente o oposto. Jamais tente despertar a consciência através da culpa. O ser humano foge instintivamente de tudo que o faz se sentir culpado ou impotente. A estratégia proposta foi substituir a culpa pelo apelo à grandeza. A mudança de perspectiva é fantástica. O argumento sugerido para o discurso foi algo na linha de: a nação americana foi à Lua, venceu guerras mundiais quando a liberdade estava em risco, o povo americano é único com a capacidade e a magnitude para resolver uma crise global dessa proporção. A genialidade de dar a alguém uma reputação grandiosa a zelar é que ninguém quer decepcionar a versão heróica de si mesmo. As pessoas se esforçam enormemente para estar à altura do elogio prévio. E essa sutileza se estende para a rotina diária de liderança através do uso de ordens indiretas, que é outra ferramenta clássica do arsenal de Carnegie. Dar uma ordem direta gera resistência automática. Ninguém gosta de se sentir comandado, ainda mais pessoas talentosas. A técnica envolve substituir a ordem por uma pergunta. Ao invés de um ditatorial, entregue esse relatório na minha mesa até segunda-feira, a formulação passa a ser: acha que conseguiríamos ter esses dados organizados para nossa reunião de segunda? A pessoa recebe a mesmíssima diretriz, mas com uma ilusão de controle e autonomia. É um aceno claro à técnica de Benjamin Franklin, que baniu palavras absolutas do próprio vocabulário para evitar confrontos inúteis com as pessoas. Para quem lida com reuniões tensas o tempo todo, essa técnica do Franklin é um divisor de águas. Mudar a postura de "isso está errado" para um suave "eu imagino que talvez haja outro ângulo para olhar esses números", desarma os ânimos de uma forma mágica. Mas claro, a comunicação gentil não resolve tudo sozinha na vida real. Precisamos abordar agora o outro lado da moeda: a vulnerabilidade e os perigos reais que derrubam grandes carreiras e empresas. Falamos sobre perdoar o erro dos outros, mas como a alta gestão lida com o próprio fracasso? Aí entra o conceito do ponto de controle interno, que é a bússola moral dos grandes líderes. É a capacidade de assumir responsabilidade total e imediata pelos próprios atos, sem tentar terceirizar a culpa.
Profissionais com um ponto de controle externo sempre encontram um bode expiatório, né? A taxa de juros, a crise global, o governo, a concorrência desleal que atrapalhou tudo. O líder com ponto de controle interno age de forma oposta. Quando ocorreu o investimento desastroso na petrolífera ConocoPhillips, onde ações foram compradas no ápice histórico do preço do petróleo e logo despencaram, causando um prejuízo na casa dos 2 bilhões de dólares. 2 bilhões rasgados. Literalmente. Mas não houve tentativa de culpar a volatilidade do mercado de commodities. O erro de julgamento foi admitido publicamente de forma clara e direta para todos os acionistas da empresa no relatório anual. A ironia suprema é que essa vulnerabilidade crua gera muito mais confiança no mercado a longo prazo do que desculpas elaboradas. A transparência brutal acaba sendo um escudo muito mais forte do que a arrogância executiva. Mas falando em perigos que custam bilhões de dólares, precisamos detalhar a maior armadilha financeira que existe, tanto para grandes corporações quanto para nossa própria audiência gerenciando as finanças pessoais no dia a dia. O alerta vermelho pisca de forma intensa para o perigo da alavancagem. Viver apoiado em montanhas de dívidas, apostando que o cenário econômico sempre será ensolarado, é a receita clássica para o desastre absoluto. E o mais assustador é que o colapso muitas vezes não nasce de uma fraude mal intencionada ou má intenção da diretoria, mas de uma ideia que parecia brilhante no papel. O caso da seguradora IAG durante a crise financeira é o exemplo perfeito dessa armadilha. A empresa teve uma ideia altamente lucrativa no início: vender seguros contra a inadimplência de títulos de grandes corporações. O raciocínio parecia infalível. Afinal, a probabilidade estatística de centenas de grandes corporações sólidas falirem simultaneamente era minúscula. Entrava muito dinheiro em prêmios de seguro, e o risco de ter que pagar a apólice era quase nulo. O problema começou quando eles decidiram expandir essa ideia brilhante e aplicar o mesmo modelo para garantir pacotes de hipotecas subprime. Ou seja, empréstimos imobiliários de alto risco concedidos a pessoas com histórico de crédito ruim. Para simplificar para quem não vive o dia a dia do mercado financeiro, foi como se a EG começasse a vender seguro de vida para milhares de pessoas que eles sabiam que estavam pulando de paraquedas sem o equipamento reserva, e achando que, por estar em grupos grandes, ninguém ia cair. Quando a recessão atingiu o mercado imobiliário e os calotes nas hipotecas dispararam em cadeia, o valor desses títulos evaporou da noite para o dia. Inflada pela alavancagem financeira e falta de lastro real, quase causou o colapso de todo o sistema financeiro ocidental. Essa catástrofe valida a premissa de que uma boa ideia, mal calibrada, pode ser muito mais destrutiva do que uma péssima ideia. E a saída sugerida pelos especialistas para fugir dessa pressão por inovações arriscadas é surpreendentemente simples e pragmática. Não inove se não for estritamente necessário. Roube boas ideias que já foram exaustivamente testadas. Tentar ser o pioneiro absoluto em tudo tem um custo de pesquisa altíssimo e uma taxa de mortalidade de projetos gigantesca. Isaac Newton já dizia que só conseguiu enxergar mais longe porque se apoiou em ombros de gigantes. No mundo dos negócios e das carreiras individuais, isso significa observar quem já resolveu o problema e simplesmente adaptar a solução para a sua realidade. Trazendo de volta a nossa heroína, a senhora B da loja de imóveis no Nebraska. Ela nunca perdeu tempo tentando inventar um novo conceito revolucionário de varejo ou uma tecnologia espacial de vendas. Ela apenas viajou para a Rússia, viu como os grandes comerciantes locais conseguiam aniquilar a concorrência oferecendo descontos agressivos para quem comprava em volumes enormes, e ela copiou o modelo integralmente. Ela aplicou essa mesma tática no meio oeste americano. O impacto foi tão brutal que ela quebrou os concorrentes tradicionais que mantinham margens de lucro altas. Enfrentou processos judiciais por práticas de preços agressivos, venceu tudo nos tribunais e construiu um império formidável, sem nunca ter inventado absolutamente nada. A execução perfeita de uma ideia antiga vence a inovação arriscada quase sempre. O que nos fornece uma excelente ponte para sintetizarmos tudo o que investigamos nessa análise de hoje. Se juntarmos as peças dessa engrenagem bilionária, o mapa para a excelência profissional não depende de algoritmos complexos ou fórmulas secretas que ninguém tem acesso.
O alicerce é colocar-se em um ambiente profissional que possua uma vantagem duradoura. Empresas que geram caixa com produtos ou serviços essenciais. Acima disso, construir alianças com pessoas profundamente íntegras e completamente obcecadas pelas próprias carreiras. E na gestão dessas pessoas, utilizar a empatia profunda de Dale Carnegie para motivar através do orgulho e da compreensão das falhas, banindo completamente a crítica que destrói o ego em público. E claro, protegendo toda essa estrutura, manter uma fobia saudável a dívidas e alavancagens financeiras excessivas. E isso nos leva a um ponto de ação direto para o nível individual. Como cada um de nós se protege quando o cenário externo sai totalmente do controle. Quando a inflação corrói o poder de compra e as crises surgem do nada, a mentalidade sugerida pelas fontes de hoje é administrar a si mesmo como a mais importante das superempresas. O maior ativo que existe e que não pode ser tributado pela inflação ou destruído por uma queda repentina na bolsa de valores é a capacidade inata de cada pessoa de gerar ganhos. O refinamento contínuo das próprias habilidades, o zelo implacável pela própria reputação e o estudo constante criam uma barreira de proteção formidável. Quanto mais essencial, raro e eficiente um profissional se torna em qualquer área, mais ele adquire o poder de ditar os termos e o valor do próprio trabalho. Ele fica quase imune às flutuações da economia geral. O investimento que paga os maiores dividendos ao longo de décadas é aquele feito no próprio conhecimento. Sem a menor dúvida. O mercado não consegue tirar o que você já aprendeu. E pensando exatamente no futuro desse profissional essencial, eu queria deixar uma reflexão final no ar. Algo para que a nossa audiência possa mastigar e explorar mentalmente, muito além dos estudos de caso que vimos sobre empresas americanas. Ficou muito claro para a gente que a vantagem competitiva de uma empresa intocável é oferecer algo que o mercado sempre vai desejar e que fundamentalmente não sofre alterações tecnológicas radicais ao longo dos séculos. Mas e quanto a nós, humanos, no mercado de trabalho do futuro? É uma excelente questão, considerando o ritmo das inovações de hoje. Com o avanço rápido da inteligência artificial, assumindo cada vez mais as habilidades puramente técnicas, aquelas tarefas programáveis e altamente analíticas, fica a dúvida. Será que a verdadeira e insubstituível vantagem competitiva duradoura de um profissional não será, ironicamente, a mais antiga de todas? Será que o fator final de sobrevivência corporativa não será exatamente o domínio da empatia, da construção genuína de confiança e da inteligência emocional profunda que Warren Buffett buscou nos livros de Dale Carnegie tantas décadas atrás? Fica a provocação sobre qual é a verdadeira habilidade que impede que uma pessoa seja trocada por um algoritmo na próxima década.